Bom dia, mais um dia aqui com vocês para falar a palavra de Deus no programa Manhã com a Bíblia que eu trago desde o mês passado. Estamos aqui mais uma vez, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, ó, nós fazemos esta oração, ó Deus, para nos iluminar, para falar a tua palavra, para entender a tua palavra, ó Deus, nos dê discernimento, nos dê humildade para entender, compreender e viver a tua palavra. Nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, abençoe todas as pessoas que vierem a me ouvir, a ver esta palavra, ó Deus, eu te peço em nome de Jesus, abençoe a todos eles, abençoe o nosso Brasil. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, hoje nós vamos falar sobre a carta que Paulo escreve aos Filipenses, a Filipos. E interessante é o seguinte, que esta é a segunda carta que Paulo escreve da prisão de Roma. Ainda na prisão de Roma, Paulo escreve mais esta carta. Agora, esta igreja tem uma característica muito peculiar, diferente das demais, né? E vou falar daqui a pouquinho, mas essa carta foi escrita por volta do ano 61, né? 61 depois de Cristo, com a prisão de Paulo. E os companheiros dele de Filipos eram pessoas obedientes ao Evangelho, né? A igreja é diferente das outras que queria idolatria, queria voltar às leis de Moisés. Esse daqui não, essa daqui ele deu uma ênfase muito maior à perseverança na humildade, na fé em Cristo Jesus, né? E ela foi escrita por Paulo. Esta foi a igreja de Filipos, foi a primeira igreja fundada por Paulo na Europa, já na segunda viagem de Paulo, que já faz pelo sul ali da Europa. A Grécia, Filipos fica na Macedônia, um estado lá da Grécia, no norte da Grécia, lá no lado direito, no ocidente da Grécia, embaixo do sul, o Mar Egeu, e por cima ali a Europa continental. E era uma cidade muito importante na rota de comércio da Europa. Então, Paulo, nas viagens, ele viajou e ele fez as igrejas em lugares estratégicos para poder difundir a igreja em lugares que teria mais adesão, teria mais pessoas aptas a aceitar Jesus. Então, ele aceita, ele faz isso e muito interessante é que essa carta de Filipos foi também em agradecimento a uma oferta que os filipenses fizeram para Paulo. Fizeram uma oferta para Paulo. A única que relatada até agora na Bíblia, que Paulo ganha uma oferta de uma igreja, é a de Filipos. Então, ele agradece muito a eles, exorta a eles a perseverarem, né, no amor e fidelidade ao Evangelho. Ele exorta isso logo no início da sua carta. Depois, mais para frente, ele exorta o amor fraternal, a humildade e a santidade. Porque ele vê que os filipenses, na igreja de Filipos, já são mais fiéis à palavra de Deus, são mais fiéis a Jesus. Então ele pede principalmente perseverança. E ainda continuava preso, e nesta prisão ele escreve as duas cartas. Primeiro a Efésios, depois agora a Filipenses. A Efésios puxando a orelha,
dando um castigo para os efésios. Agora, Filipenses é o contrário, ele pede exortação, ele agradece, ele fica feliz, e fica feliz por Filipe, pelos filipenses, e por uma outra coisa. Ele diz que mesmo preso ele estava feliz, porque a felicidade dele vinha de Jesus. E a felicidade de Jesus, ela é eterna, ela não acaba, diferente da felicidade nossa aqui da terra. E ele fala exatamente isso também para os povos de Filipe, para os filipenses, para a igreja de Filipe. Ele fala exatamente isso também, que a verdadeira felicidade é a felicidade em Cristo Jesus. Então, nós não tem muito mais o que falar, né? Porque foi uma carta mais de agradecimento, uma carta mais de saudação e parabenizando o pessoal por continuarem seguindo a Jesus, sendo fiéis à palavra de Deus. E isso interessante que todas as cartas que nós fizemos até agora, Romanos, Coríntios 1 e 2, Gálatas, Efésios e agora Filipenses, todas elas, tudo que Paulo fala, é como se estivesse falando para nós hoje em dia, no mundo de hoje, né? A respeito das desobediências de Deus, idolatria e outras coisas mais. E também fala agora, já mudando o foco, para agradecer ao povo de os povos de Filipos, né, os filipenses, a primeira igreja fundada na Europa. E muito interessante, que vocês vão saber daqui a pouquinho, que na mesma região tem a igreja de Tessalônica, os Tessalonicenses. Então, daqui a pouco nós vamos falar sobre os Tessalonicenses. Antes, Colossenses, mas vamos falar de Tessalonicenses. Os Tessalonicenses também da mesma região, de Filipos. E para frisar que são cidades grandes, cidades estratégicas, onde Paulo fez a questão de difundir a igreja de Cristo, fazendo igrejas. Esta foi a primeira na Europa. Provavelmente a segunda feita foi, e nós ainda vamos falar sobre isso, mas provavelmente a de Tessalônica, da mesma região. Amanhã nós vamos saber disso, porque amanhã a gente vai falar de Colossenses, onde essa cidade está, Colosso, e onde ela está localizada, e por isso a gente vai aqui difundindo, falando. E o que é que nós fazemos para difundir a palavra de Deus? Qual é a nossa missão aqui? O que é que nós fazemos para poder divulgar a palavra de Deus? Divulgar Jesus, levar Jesus às outras pessoas. Olha o que Paulo fez, olha o exemplo de Paulo. Paulo e seus amigos, né? Silas e outros mais, né? Então, nós vamos aqui ficando por aqui, agradecendo a todos vocês, a paciência de vocês. Hoje um vídeo um pouco mais curto, porque hoje é sábado a igreja fala sábado de aleluia, né? Ontem foi a sexta-feira da paixão, a celebração da paixão de Cristo. E hoje é sábado e amanhã é o domingo da Páscoa, onde Jesus ressuscita e fica e volta para junto dos seus apóstolos, suas pessoas, e fica por 40 dias antes da sua ascensão aos céus, deixando aqui conosco, através dos apóstolos, o Espírito Santo, para nos guiar, nos orientar e viver com a gente no nosso meio, na nossa vida, no nosso corpo. Uma oração de despedida do vídeo de hoje, porque a gente tem que estar com Jesus no início, no meio, no fim. E nós vamos pedir agora a Deus para nos dar
felicidade, aquela felicidade em Cristo. Ó Deus, nosso Pai, nós pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, que nós continuemos aqui a falar, a pregar e a obedecer a Tua palavra, Deus. Nos dê aquela felicidade que só Tu podes transmitir para nós. Em nome de Jesus, nós nos pedimos pelas pessoas que estão me ouvindo, que vierem a me ouvir, que possam também compartilhar esse vídeo e ver para outras pessoas, para que mais pessoas possam participar. Ó Deus, nós te pedimos que tenhamos aqui um bom final de semana, um bom sábado, nos proteja dos mundo perverso, deste mundo, Deus. Nos livre das tentações. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.